Bom, Alessandro, foi o seguinte, minha filha do segundo casamento, quando ela nasceu, ela tinha um problema, ela nasceu com um problema respiratório grave. Era assim uma gripe que nunca curava, entendeu? Aí a médica dela, doutora Elita Rodrigues, do Hospital Aliança aqui em Salvador, é uma médica cientista. Aí ela disse que essa alergia da menina, ela estava correndo um risco de vida, porque ela tinha 1 ano e era uma gripe incurável, certo? Os brônquios dela cheios de secreção o tempo todo. Quando melhorava em um dia, no outro voltava pior. Febre, febre, febre. E aí ela disse que isso aí poderia, o quadro evoluir para uma pneumonia e ela não poderia não resistir. E aconselharia assim, a gente sair de Salvador, porque ela não estava se dando bem com o clima. Como minha esposa, o padrasto dela, o pai dele mora na Chapada Diamantina, aí falou para a médica se lá seria bom. A médica disse excelente, porque lá é montanha, é ótimo clima de montanha. Está a cidade parece que a 800 metros acima do nível do mar, e lá seria ótimo para ela. Bom, aí nós fomos para lá, certo? Abandonei meu emprego aqui, que eu era fiscal da prefeitura, e fui para lá, certo? Eu trabalho com eletrônica. Na época tinha minha oficina aqui em casa, consertava os aparelhos, peguei minha mala de ferramenta e toquei na frente. E como era período de alta estação, porque lá na Chapada, esses meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro são os períodos de alta estação que você não encontra casa para alugar, certo? Você não consegue. Então, o único lugar que achamos foi esse lugarejo que chama Tanquinho de Lençóis. Uma parada de ônibus, é uma cidadezinha pequena, é um lugarejozinho, entendeu? E do lado direito da pista tem uma fazenda que era de uma empresa chamada Baema. Baema parece que existe no Brasil todo. Lá era agropecuária, só que a Baema saiu de lá e as casas, muito boas as casas de fazenda, ficaram para alugar. E tinha um rapaz que chamava Guto, que era o responsável pelo o aluguel dessas casas. Ele era funcionário, era um gerente da Baema. Então ele ficou morando lá e ele ficou com uma das casas. Tinha umas 5 casas da Baema. Então foi o único lugar que nós achamos perto da cidade de Lençóis, 20 quilômetros antes de chegar em Lençóis. Pronto, aí fomos morar nessa fazenda, né, nessa casa da fazenda. E aí, como minha esposa era professora de inglês, a minha segunda esposa era professora de inglês, ela ensinava de tarde. Já quando ela chegou na cidade, já foi logo contratada pelo prefeito, porque disse que o único professor que tinha de inglês foi embora para os Estados Unidos. Lá ele conheceu uma americana, engravidou e aí não voltou mais para o Brasil. Ganhou a dupla nacionalidade dele e ficou lá. Então ela foi contratada imediatamente, né? E ela ficou ensinando de manhã e à tarde dentro de Lençóis e à noite em Tanquinho de Lençóis, onde nós morávamos. Só que a fazenda fica assim, coisa de 500 metros, meio quilômetro, né, da escola, do lugarejo. Então o que é que eu fazia? Quando dava 10h15 para 10h30 da noite que ela saía da escola, ela ia para um orelhão e dava um toque para o telefone da fazenda, e eu ia lá buscar ela, entendeu? É minha filha que chegou aqui falando para não atrapalhar. Aí eu ia buscar ela, fechava a casa toda, pegava minha moto, ia buscar minha esposa. E eu não ia pela estrada, pela BR, porque do lado da casa passava a estrada do Feijão, que vai da Irecê. Então eu ia por uma trilha no mato, entendeu? Uma trilha assim que dá para passar um carro, assim mesmo, pegando os galhos, pegando de um lado e do outro na porta do carro, entendeu? Então eu ia por dentro dessa trilha até chegar lá na escola, certo? Aí toda noite eu fazia isso. Aí nesse dia tava garoando, tava assim, aquela chuvinha, né, fina. Eu não sei se era lua cheia porque o tempo estava nublado, provavelmente, com certeza era dia de lua cheia. E aí eu fui buscar minha esposa. Quando chegou lá, estava garoando e tinha uma colega dela, Solange, professora Solange, que tinha ligado para o marido para buscar ela, para ela não tomar chuva, né?
E minha esposa, na época, ela fazia cabelo, né? Ela era uma mulata clara, tinha o cabelo, não era muito bom. E aí fazia o cabelo de ferro. E você sabe, né? Aí quando molha, encolhe. E aí ela disse: Olha, Samuel, eu vou com o Guto e a esposa dele, que ele tá vindo buscar ela para não molhar o cabelo, eu vou de carro. Eu disse: Ah, então tá. Pronto, aí voltei, né? Voltei pelo mesmo caminho que era atrás da feirinha de Tanquinho. Eu não ia pela estrada, como ele disse, porque essa hora da noite desce umas carretas embaladas. Lá a pista é meio enladeirada e minha moto era preta, era uma moto, uma 135 Yamaha RDZ 135. Ela era toda preta, eu usava um capote todo emborrachado, preto, porque é a chapada. Durante o dia é sol de sertão e à noite faz frio. 5 horas da tarde a temperatura cai verticalmente. Então eu não ia pela BR, que eu ficava com medo, que eu ficava dependendo daquela luz de trás da moto. Se aquela lâmpada queimasse, eu estaria invisível, né? Na estrada à noite que não tem iluminação. Então eu ia por essa trilha na mata que saía atrás da feirinha. Eu andava coisa de uns 20 metros, atravessava a pista e ia para a parte do lugarejo, ia pegar ela na escola e tal. Bom, aí como eu já disse antes, que ela já estava vindo de carro, eu aí voltei e vinha voltando por essa trilha toda sinuosa assim. Tinha umas partes que o mato era falhado, né? Você sabe assim, a planta vai morrendo, seca, aí tem aquelas falhas assim de um lado do outro. Outros trechos não, a mata é mais fechadinha assim, o caminho é como eu disse, é coisa de 2,5 metros de largura, a trilha, 3 metros no máximo. Passa um carro apertadinho. Bom, e aí em uma dessas curvas, quando eu fiz a curva para a direita assim, nessa clareira assim da mata que estava falhada, ele estava acocado, né, agachado, comendo uma lebre. Lebre é a prima do coelho, né? Ela é mais magra, maior, esguia, toda branca, uma lebre branca. E ele estava lascando no dente, assim, parecia que estava com muita fome. E ele estava de lado, né? De lado para mim. O farol da moto, quando bateu nele, eu freiei. Na hora assim, eu pensei que era um homem, né? Mas quando eu freiei, e eu fiquei em estado de choque. Eu vendo aquele, e eu via os ossos da lebre se quebrando nos dentes dele. Trac, 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 trac. Como um cachorro pega um osso de galinha, né? Você ouve aquele estalo dos ossos quebrando. E eu fiquei alguns segundos encarando ele assim. Ele não olhou para mim, eu via ele de lado, né? O focinho comprido, a cabeça parecia de um cachorro Doberman, certo? Não vi rabo. É como eu mandei essa foto aí para você, essa página de um livro aí. Era exatamente assim. O ombro dele aqui, os braços, era mais grosso que minha perna, esse músculo que nós temos aqui amassando o ombro, né? Isso aqui de cima do músculo aqui, rapaz, era uma bola assim, aquilo era cheio daquele pelo grosso, preto. Ele tinha um cabelo assim que saía da nuca até a linha da cintura. Era maior e arrepiado, meio arrepiado, parecendo umas piaçavas, assim, os fios grossos, todo preto. E aí eu fiquei alguns segundos olhando para ele, né? Ele não se incomodou com a minha presença, certo? E foi quando a ficha caiu que eu vi o que era aquilo, certo? Que era igual dos filmes. E aí a ficha, quando caiu, meu irmão, eu saí desbandeirado. Não dava para ver porque na mata não tem lâmpada atrás, né? Não tem poste de iluminação. Eu olhava pelo retrovisor e só via escuridão. E a impressão é que aquilo vinha atrás de mim. Entendeu? Quando eu cheguei na casa da fazenda, eu não botei nem a moto no descanso, eu joguei ela no chão. E aí tem uma cercazinha assim que eu abri o ferrolho, fechei depressa, corri para a porta. Aí para pegar a chave, na hora da aflição, você para procurar a chave, porque tinha algumas chaves numa penca, para achar a chave da porta e botava a chave, era ao contrário, e olhando, eu olhava para trás para ver se aquilo estava vindo atrás de mim. Foi quando eu entrei, aí liguei todas as luzes da casa, né, do fundo, de um lado, do outro e na frente. E eu tenho uma espingarda, até hoje eu tenho aqui, porque eu saí do meu quarto e minha esposa estava dormindo. E eu estou aqui no quarto de minha filha gravando áudio. Então eu tenho essa espingarda até hoje. É uma espingarda que eu fiz de socar, né? Com barra de direção de Kombi.
e eu usava 7 esferas daquelas de chumbo grosso, que chama 3T, cabeça de macaco. Aí eu botava 7 esferonas daquela de chumbo, entendeu? Aí ela já ficava carregada, porém eu não botava a espoleta no ouvido da espingarda, porque podia cair, um acidente, né? Eu botava a espoleta na hora. Aí engatilhei, botei a espoleta, saí, olhei assim pela janela para ver se ele estava do lado de fora, não estava. Eu fui para a varanda. Foi quando o carro de Guto, com a esposa dele e minha esposa, veio chegando. E aí eu fui até ele e contei a ele, o que tinha visto. Aí foi que ele disse: ah, Samuel, isso aqui várias pessoas já viram, entendeu? Diz que é um velho que mora num tal, parece que uma cidade chama Barro Branco, um lugarejo perto de lá, o segundo lugarejo depois, Barro Branco. E ele batia na mãe dele, e a mãe amaldiçoou ele, e ele se transforma nessa coisa, segundo dizem os moradores de lá, entendeu? Pois é, meu irmão, é isso aí. Então, esse rapaz ainda mora lá, viu, Guto? E aí eu me separei dessa minha esposa, conheci uma outra pessoa lá, entendeu? E vim embora para Salvador, trouxe ela, tenho até uma filha com ela, tá? Hoje minha filha até que chegou aqui tem 19 anos, né? E a minha filha que eu foi para Aracaju com a mãe, ela se formou em médica, psicóloga, agora há pouco tempo, e foram morar em Aracaju, entendeu? E está com 23 anos, minha filha, né? A que eu levei para lá, para Chapada, para tratar dela. Ficou boa, graças a Deus. E é isso aí, viu? Qualquer dúvida, pode botar meu telefone que eu digo a pessoa. Se achar alguém se achasse uma turma que quisesse ir, eu iria lá para procurar esse bicho aí numa noite de lua. Eu teria coragem, viu? Pois é, como eu disse, eu não tenho necessidade de mentir. Hoje eu estou com 58 anos, certo? Não tenho necessidade de mentir. Eu sou até primo de Irmã Dulce, viu? Sou da família Lopes Pontes, Irmã Dulce. E não tenho necessidade de mentir, entendeu? O que eu vi como eu disse, não foi cachorro, não foi macaco, porque mesmo que fosse na África, o gorila não é, que é o único macaco que existe desse porte, né? Ele é maior do que um gorila, porque um gorila não chega a 2 metros. E ele tinha um pouco mais de 2 metros. Como eu lhe disse, ele agachado, a cabeça dele ultrapassava o guidão da moto, entendeu? Então não era macaco, não era cachorro. Pode ter certeza, aquilo ali era o lobisomem. Eu pensava que era coisa de filme, de história em quadrinho, mas é verdade mesmo. Viu? Qualquer outra coisa pode me perguntar aí, fique à vontade.